mas que é uma parte muito importante, onde essa, digamos assim, desculpem o termo, mas essa desimportância, entre aspas, menor de CELSE, aparece de uma forma mais clara. Mas, enfim, nas diferentes partes do projeto que naturalmente se casam, se conversam, a nossa grande meta é ver como que os municípios estão adaptados ou não para as mudanças climáticas, em especial para a elevação do nível do mar como uma resposta às mudanças climáticas. Então, por exemplo, numa parte do estudo, que aqui no Brasil é capitaneada pelo Fabiano, então a gente consegue ver como o CELSE, né, pela sua projeção menor, tem algumas dificuldades, até maiores do que a gente, né, porque às vezes a gente se faz o coitadinho, o primo pobre, Brasil, em relação ao Reino Unido e Estados Unidos, mas em alguns aspectos nós estamos melhores. Mas tem um aspecto, quando começou o projeto, que a gente não estava melhor, não. Você pode passar, por gentileza? Olha, isso aqui de alguma maneira eu já falei, né? Santos é um município importante, inclusive um dos mais antigos do Brasil, e a sua importância não está tanto pela população, que não é tão grande assim, em termos brasileiros, né? Embora tenha uma densidade populacional bem grande, mas pelo seu PIB, pelo seu IDH, que é bastante alto, embora Santos seja um bom exemplo, e Campinas também, da dissimetria social do país. Então, convive no mesmo espaço, né, numa distância de muito poucos quilômetros, gente muito pobre e gente muito rica. Tá? Assim, um típico exemplo de cidade brasileira, e isso a gente explora também no nosso projeto. Pode passar? E a importância de Santos não está só pelo porto, etc., mas está inserido na Mata Atlântica, que é um bioma extremamente importante. Aqui no Brasil se fala muito da floresta amazônica, mas é importante que a gente lembre também do Cerrado, né? Mas aí eu vou puxar a brasa para a minha sardinha, da Mata Atlântica também, extremamente devastada. Né, hoje, do que houve, né, do que já existiu, é menos de 7%, e o Estado de São Paulo é o estado melhor, e mesmo assim a gente está bastante mal, né, em relação a isso. Mas aí é uma área com a elevada precipitação, uma área extremamente devastada, porque desde que começou o Brasil, começou a ocupação nessa área. Tá? Então, isso trouxe também uma enorme devastação para essa área, e é uma área que, do ponto de vista ambiental, eu não sei se vocês utilizam esse termo na engenharia, mas nas ciências ambientais, na geologia, na geografia, a gente utiliza um termo que assim, é baixa estabilidade ambiental. Tá, melhor dizendo, um baixo limiar de estabilidade. Então, essa área tem um baixo limiar de estabilidade por definição. Áreas quentes e úmidas são áreas onde processos como erosão, deslizamento de encosta, são processos comuns. Agora, quando se retira a vegetação, quando se constrói bairros em encostas, que é uma realidade aqui, né, no litoral paulista, mas também no Rio de Janeiro, em Recife, etc., em Salvador, bom, a gente sabe que é a tragédia anunciada, tá? Porque são áreas que já têm um baixo, mesmo antes de tudo isso acontecer, já tinha um baixo limiar de estabilidade natural, por ser encostas quentes e úmidas. Né? E com toda essa devastação, com toda essa transformação dessa área, então esses processos que já são naturais, eles são maximizados. Tá? Então, infelizmente, não é incomum que aconteçam fenômenos, né, como deslizamento, né, inundações, etc. Felizmente, o número de mortes diminuiu bastante nos anos mais recentes. De vez em quando ainda acontece, tá? Mas não é, é lamentável, mas não é tão surpresa assim, tendo em vista essa grande devastação que acontece desde o descobrimento do Brasil, porque essa está entre as áreas de ocupação mais antiga. Pode passar, por favor. Bom, e o Porto de Santos, eu não sei se é do conhecimento de vocês, ele existe também desde sempre. Ele não é uma coisa do século XXI, nem do século XX, nem do século XIX. Tá? Anteriormente, ele já existia. Tem até, para quem gosta de história, tem uma passagem da história do Brasil, que reporta, nos idos de 1500 e pouco, desculpa, agora me faltou, né, se eu for
Se eu tivesse lembrado, teria pego essa informação, né, refrescado minha memória, mas eu estou falando de 1500 e pouco, que já existia um atracador, etc. E, por causa do que é chamado de maremoto, que eu duvido que tenha sido maremoto, né, não na acepção da palavra que a gente usa, fez com que o porto se transferisse de um local, né, para o local onde mais ou menos ele ocupa hoje. Tá? Assim, não era muito distante. Um dia eu estava passando com uma colega, que aliás o Tiago aqui conhece, a Célia, né? E ela até mostrou isso, não sei se o Fabiano estava, né? Ela até mostrou onde é que está, onde é que teria sido esse primeiro, né? Mas tudo isso para mostrar para vocês que essa área, enfim, independente de ter muito ser humano modificando, claro que tinha os índios, né? Mas o grau de modificação era menor, enfim, já é a área onde esses processos, né, naturais, mas que são destrutivos, acontecem. O que dirá com toda a ocupação bastante desregrada que essa área vem né, passando desde sempre, mas, de qualquer maneira, o porto, aí eu tenho uma figura aí, uma foto do século XIX, mas ele é muito anterior a isso. Né? Não com o porto, com a importância que ele assume hoje, mas, enfim, com funções portuárias. E aí, números bastante importantes que fazem com que esse porto seja o mais importante do hemisfério sul. Pode passar? Mas, junto com tudo isso, né, aquilo que, de alguma maneira, eu já adiantei para vocês. Olha, essa é uma foto que eu gosto muito, não, né, pelo evento trágico, mas para mostrar que há quase 100 anos já houve um evento de deslizamento muito grande no município de Santos, depois teve um outro em 1956 também enorme, com mortes, etc. Sabe qual é o problema disso? Vocês sabem porque vocês trabalham na engenharia com tempo de retorno. Se aconteceu um dia, vai voltar a acontecer. Tá? Claro que choveu muito. Tá? Só que esse é o grande drama. Só que hoje Santos é muito maior do que era em 1928. Só que foi perto de um hospital. Tá? Então, não sei se você já tinha ouvido falar sobre isso. Então, é só para mostrar que Santos tem toda essa importância, tem o porto tão importante, etc., mas, eventualmente, mais cedo ou mais tarde, porque, gente, tempo de retorno, estou falando aqui numa audiência bastante especializada. Eu não quero anunciar nenhuma tragédia, não, mas vai acontecer. Só que a gente sabe que o tamanho da tragédia pode ser muitas vezes maior. Ou não, é claro que hoje a gente tem uma série de informações, inclusive de imprensa, etc., né, que pode dar alertas, etc. Será que a gente está tão preparado assim? Tomara que a gente esteja, porque, vou me repetir, acho que pela terceira ou quarta vez, se aconteceu, vai acontecer de novo. Só que a dimensão e a importância de Santos está bastante ampliada hoje. Bom, pode passar, por favor. Isso aqui foi feito por uma colega, né, que eu brinco com ela, porque ela não publica numa coisa importante isso aí, enquanto isso a gente vai passando, né, já falei para ela. Eu gosto muito dessa informação que a professora Célia, a professora não, ela trabalha no Instituto Geológico, ela não é professora. A doutora Célia Gouveia de Souza, aliás, de Gouveia Souza, ela fez esse levantamento junto com alunos, né, que fazem iniciação científica no Instituto Geológico. Aliás, no Instituto Geológico eu trabalhei por bastante tempo também, antes de vir para a Unicamp. Enfim, esse levantamento ela fez desde 1961, foi até 2015, então passado bem recente. Levantamento de jornal e de outras fontes que ela conseguiu informação. É claro que sempre tem falhas nesses levantamentos, a gente sabe disso, mas é um indicativo. E que indicativo que é? Que as ressacas e as marés altas, principalmente as ressacas, elas estão mostrando uma tendência de aumento que é estatisticamente significante. Tá? E tenho certeza que mesmo a gente aqui em Campinas acompanhou pela imprensa, no dia 21 de agosto, que coincidiu com o fechamento da Olimpíada, era um domingo. Para quem viu, não a abertura, o fechamento das Olimpíadas no Rio, vocês se lembram que estava chovendo pra caramba? Tá? Mas estava chovendo assim, né? Estava chovendo no litoral de Santos também. E naquela madrugada, e mesmo a gente estando aqui em Campinas, eu vi na televisão, alguns de vocês imagino que também, a imprensa daqui também noticiou muito, foi um horror.
tá? Eu não estava lá, mas eu conheço gente, né, bastante especializada e pessoas da minha família que não são especializados, mas que moram lá, e que falou que realmente foi uma ressaca terrível. E já tinha tido uma terrível em abril. Tá? E aqui eu trouxe, inclusive, informação, foi então agora em agosto, ali em 2005, né, as imagens de 2005 estão até um pouquinho mais dramáticas, né? Então, isso aqui é para mostrar para vocês que esses eventos, aí no caso aqui do que eu coloco Ponta da Praia, de ressaca, Não, pensei que aqui também desce, mas não tem problema. Mas vocês estão vendo, né, aqui, Ponta da Praia, ressaca, e lá na zona noroeste, né, é um setor do município de Santos que congrega vários bairros, um evento aí de maré alta. Às vezes lá inunda sem chover, tá? Pode passar. Então, tudo isso é para mostrar um pouquinho da realidade do município de Santos, tá? Dos vários problemas ambientais com que o município se depara. Bom, esse projeto é um projeto voltado à adaptação às mudanças climáticas. Quer dizer, o que pode acontecer num município tão importante como Santos, né, e os colegas fizeram exatamente o que a gente fez para Santos, os colegas dos outros países fizeram para os seus municípios, mas eu estou falando de Santos. Então, o que pode acontecer num município tão estratégico em Santos em 2050 e 2100, se nada acontecer? Tá? E agora, em agosto, ou seja, menos de 2 meses, aconteceu uma ressaca enorme, e os vídeos aí na internet são possíveis de ver, invadindo prédios, né? E o engraçado, entre aspas, é que aí quem sofreu foram, desculpa a brincadeira, foram os bacanas, né? Porque inundou os edifícios, né, da orla, edifícios assim, né, são bastante caros, né? Teve gente que perdeu o carro e não foram poucas as pessoas, né? Então, foi que nem o tornado aqui. Tá? Esse tornado foi extremamente seletivo, só atingiu Bacana. Eu peguei um bairro, desculpem fazer aí um paralelo, né? Eu trabalho com isso, e foi tornado, não foi microexplosão, não. Né? Não tenho... desde o começo, pelo tipo de destruição, eu vi, e quando imagem de satélite de radar não mente. Tá? Com a imagem de radar eu pude comprovar. Eu também ouvi que alguns falaram que foi microexplosão, não foi tornado. Foi a mesma coisa. Tem um bairro classe média aqui, né? Classe média do nosso município, um bom bairro, né? Lá São Quirino. E aí foi muito engraçado, porque a gente pega uma avenida em São Quirino, se a gente continuar aquela avenida, vai dar na favela Moscou. Gente, à medida que foi chegando na favela Moscou, foi parando os efeitos. Então, ele foi super seletivo, né, esse tornado que aconteceu. Então, desculpem o paralelo, voltando aqui, essa ressaca também, né, ela atingiu o bairro de Bacana. Mas, enfim, o nosso projeto trabalha com adaptação às mudanças climáticas. Então, o que pode acontecer, por exemplo, em Santos, se nada for feito? Numa situação, que não é a situação que acontece em todo dia, mas que acontece de vez em quando. Aconteceu agora, 21 de agosto. Num dia em que tem maré alta lunar, tá? Maré de Cisija. Num dia que está chovendo bastante, no dia 21, vocês viram, né, pelas imagens do final da Olimpíada, que estava chovendo no Rio, mas estava chovendo em Santos também. E devido às mudanças climáticas. Né, elevação do nível do mar por causa das mudanças climáticas. Então, é a junção dessas coisas. Que não acontece todo dia, mas acontece de vez em quando, sim. Por acaso aconteceu agora, menos de 2 meses. Então, chover muito, maré alta, maré lunar alta, mas, além disso, uma piora daqui a alguns anos por causa da elevação do nível do mar, dada a ação antropogênica. Então, esse é o cerne do projeto Metrópole. O que pode acontecer nesses locais? Tá? E, então, esse projeto tem uma coisa muito interessante, que eu acho que é muito importante, que é a participação popular. Confesso para vocês que eu acho que nem sempre a população fez a melhor escolha, mas faz parte do protocolo do projeto Metrópole, seguido nos 3 países, em algum momento ter a participação popular, da seguinte maneira. Nós, os pesquisadores, projetamos, né, o que pode acontecer. E aí a gente mostra isso para a população, por meio
de um software, né, que ele é uma ferramenta visual, ele apresenta os mapas de uma maneira visual, então é fácil da gente entender, né, tudo que é visual é mais fácil da gente entender.